nossa série, onde semana passada a gente falou sobre a questão de mentalidade, e hoje a gente vai falar da questão de posicionamento, porque a performance, né, que é o nome da nossa série, a performance de uma consultora que vende. Então, às vezes a gente vê umas pessoas e fala assim, caraca, como que ela consegue? Como que ela faz? E a gente tem que concordar que muitas vezes o produto que a gente está falando é o mesmo. Mas o que muda? É a questão do posicionamento, né? Como a pessoa se mostra, como ela se posiciona, tanto no presencial, quanto muitas vezes nas redes sociais, né? Porque hoje a rede social ela é uma extensão do nosso negócio, e a gente pode dizer até que, em alguns casos, para algumas pessoas, ela é uma extensão da vida da pessoa, no sentido de aparecer, dela se mostrar, principalmente quando essa pessoa ela tem um negócio, ela é uma empresária, ela é empreendedora. Enfim, então, hoje em dia, a forma como a gente se posiciona ou não se posiciona vai dizer muito sobre os nossos resultados. Então, isso vai diferenciar a gente desse viés de amadorismo e desse viés, né, de um posicionamento mais estratégico, mais profissional, e do porquê a gente muitas vezes não consegue seguir, muitas vezes, inclusive, a Mônica não está aqui, mas quando a gente vai no seminário, a Elisana também, que já foi, já participou, a Cida entrou aí depois, boa noite, Cida. A gente vê como muitas pessoas, elas conquistam muitas coisas. E aí, às vezes, tanto a gente, quando você vai seguir uma pessoa no Instagram, ou no TikTok, em qualquer outro lugar, você vai ver pessoas do mesmo nicho, trazendo para a nossa realidade aqui. Vamos ver várias consultoras também, perfis de consultoras, perfis de diretora, perfis de alguma empreendedora, perfis de pessoas que falam de marketing digital, tem umas que você gosta, outras você nem tanto. Então, por quê? Porque elas aderiram um posicionamento com relação àquilo que elas acreditam e vendem ou prestam serviço. Então, dito tudo isso, vamos passar aqui o nosso slide que eu deixei aqui, e acabei tirando a tela. Vem essa pergunta: por que muitas vendem, muitas têm um resultado muito bom e outras não, se muitas vezes o produto é o mesmo? Então, isso quer dizer que o problema não é o produto. O problema, muitas vezes, é a embalagem que a gente coloca esse produto. E quando eu falo embalagem nesse cenário, eu não estou falando da embalagem bolsinha. Não é esse tipo de embalagem. Essa embalagem que eu estou falando, esse rótulo que eu estou falando, somos nós, o nosso posicionamento. E vocês concordam comigo que a forma como a gente se apresenta, e volto de novo, a forma como a gente se apresenta não é só na nossa característica e imagem física, mas a forma de como a gente fala, a mentalidade que a gente tem sobre o nosso negócio. A gente, muitas vezes, eu percebo que, vamos supor, se você fosse uma empresária que tivesse uma loja de porta aberta, e essa loja, ela vendesse, né, cosmético também, que fosse do nicho que a gente trabalha, de autocuidado, cosmético, perfumaria, mas que fosse uma loja de um shopping, que fosse uma loja bem estruturada, bonita e tudo mais. Vocês acham que vocês se posicionaria da mesma forma que vocês têm se posicionado enquanto consultora de beleza, só pelo fato de não ter uma porta aberta? Seria essa mesma pegada quando você vai atender uma cliente, quando você vai falar do seu negócio, quando você vai falar o que você faz? Vocês acham que seria o mesmo posicionamento? Me fala aí. Não sei, não tenho uma opinião formada, não consigo te responder. Não consegue imaginar, né? Como seria isso daí? Pois bem, por que eu falo isso? Porque muitas vezes a forma como a gente se posiciona, a gente, na verdade, a gente meio que fica brecada, vamos dizer assim, porque a gente se minimiza. Então, a gente vai deixando passar a oportunidade porque a gente não. É como se fosse assim, a gente não se revela para o mundo, para as pessoas, com o real conhecimento do que a gente poderia entregar para aquela pessoa. Então, o nosso posicionamento, a gente acaba se enxergando, se a gente saísse do nosso corpo e se visse o tempo todo a forma como a gente se comporta fazendo o nosso negócio.
Talvez se a gente tivesse esse poder, será que a gente realmente ia olhar para a gente e ia falar assim, nossa, eu trabalho bem nisso daqui, olha, eu faço isso muito bem. Você já acha que a gente ia chegar e ia falar, nossa, como que fulana trabalha bem fazendo esse negócio? Olha como ela fala com autoridade. Nossa, olha como ela entende desse assunto. Será? Então, às vezes, pela gente não acreditar tanto no nosso negócio, para a gente encarar o nosso negócio como um bico, como uma coisinha pequenininha, porque lá atrás muitas pessoas caracterizaram a venda direta, né, como uma coisa, como um bico, e para algumas pessoas vão ser, né, mas a gente tem visto a cada dia que quem realmente se empenha e coloca isso como um negócio, a gente vai ter resultados de negócio. E eu posso dizer isso com exatidão. Eu estava fechando os meus números, né, para quem me conhece há algum tempo sabe que eu gosto de ter planilha, eu gosto de saber quanto eu vendi, quanto eu gastei, quanto que foi com vendas, quanto que foi com bônus de diretorado. É importante a gente saber tudo isso. Se você não controla isso, você vai ser controlado pela desorganização na sua vida e você nunca vai saber se o que você faz realmente vale a pena ou não. E acompanhando esses números, eu estava olhando assim, eu falei, caraca, e olha que meus números ainda nem são tão expressivos, porque eu sou uma recém, vamos dizer assim, diretora, mas eu posso te garantir que os meus números ainda são maiores de uma pessoa que trabalha 8 horas por dia no comércio. E isso que eu estou falando, só a parte de diretorado. E se eu for juntar com a parte de vendas, é muito mais. Então, assim, vale a pena quando a gente encara como um negócio. E detalhe, gente, eu tenho flexibilidade de horário. Eu hoje que cuido da minha casa, eu levo criança para terapia, eu pego a criança, eu levo para a escola, eu pego da escola, eu posso ir para academia. Tipo, se eu não puder ir de manhã, eu posso ir à tarde, só vou de manhã, porque eu não gosto de ir à tarde mesmo, eu tenho que ir de manhã. Mas, assim, você percebe, se eu ficar doente, que Deus me livre, mas eu não quiser, então, assim, eu quero que vocês tenham a noção da grandeza que vocês podem transformar esse negócio para a sua vida. E por que muitas vezes isso não está acontecendo? Pela vergonha, pelo que os outros vão achar. E o tempo vai passando. Ai, vão achar que eu estou matando o cachorro a grito. Ai, vão achar que... E se exploda. As pessoas não pagam as suas contas. E quando você mais precisar, elas nem lembram que você existe. Uma vez eu vi uma frase que, para ser extraordinário, antes você tem que ser ridículo. Porque nada que nasce extraordinário não foi ridículo para alguém um dia. Então, às vezes, a gente fala assim, nossa, ela falou, ai, ridículo, ai, vou parecer ridículo. Se você quer ser extraordinária, você, em algum momento da sua vida, você vai parecer ridículo. E quando você estiver lá naquele, sabe, naquele lugar que você tanto alcançou, vai ter gente que vai bater nas suas costas e falar assim, nossa, sempre acreditei em você, falando. A gente sabe que não é bem assim. Então, assim, tenham noção do tamanho do negócio que a gente tem nas mãos. Menino, vocês não têm noção. Vocês têm que ir lá naquele seminário. Porque lá você realmente... Não só lá, é porque lá a gente consegue ver e estar com as pessoas, né? Mais perto. Mas tem tanta gente que ganha mais do que juízes, gente. Vocês não têm noção, sabe? Então, assim, acreditem. Quando falar do seu negócio, da empresa que vocês estão representando, vocês podem falar com orgulho. Porque quem falar o contrário é porque não tem noção. Se a pessoa... Boa noite, Adriana. Se a pessoa falar alguma coisa ao contrário daquilo que você acredita, você fala assim, nossa, fulano, me diga qual é a fonte que você fez essa pesquisa e fique em silêncio, espera a pessoa falar. Porque às vezes a gente quer bater boca, tem gente que não vale a pena a gente gastar energia batendo boca. Então, qual é o paradoxo do sucesso? Por que muitas pessoas travam? Ah, mas eu, inclusive, já travei muito nisso aqui, tá? Hoje, nem tanto. Eu tô numa fase da minha vida... Deixa eu botar aqui, a Elisana colocou aqui uma... Eu percebo que as pessoas se incomodam com o sucesso do outro. Isso aí, realmente, as pessoas se incomodam com o sucesso do outro. Daisy, me falaram essa semana assim, Elisana, por que dia de sábado, dia de domingo, você não posta só seu dia a dia? Percebe que aí a pessoa falou, meu Instagram, eu saio, eu passei, eu só posto tudo meus coisas, você posta muito do seu trabalho. Aí eu falei assim, porque meu trabalho é flexível, eu posso estar viajando, e estou postando. Aí esses dias, a diretora nacional, a Dani, ela falou, eu não sou todo mundo, e ela posta de segunda a segunda sobre o trabalho dela. E porque eu que estou começando, eu vou me importar porque alguém está falando que eu posto todo dia.
Só para contextualizar, a Dani Fontana, que é a top 1 no Brasil, está montando uma outra unidade lá eu acho que é em Orlando, né? Lá fora. Ela no seminário, ela falou, gente, eu já faturei nessa empresa mais de 14 milhões, né? 14 milhões nessa empresa. Então, assim, gente, a gente talvez sobe dedos das mãos se a gente contar quantas pessoas que já teve. E detalhe, ela fez 30 anos há pouco tempo. Acho que ela deve ter uns 35, mais ou menos, aproximadamente. Então, assim, uma pessoa nessa idade, né, já ter um patrimônio desse, já ter esse resultado que ela tem, e como que ela começou com venda direta. Então, por que eu estou trazendo isso? Desde que você está falando de comportamento de posicionamento. Mas se você não compreender, não entender a grandeza desse negócio, eu digo a grandeza, se a gente buscar pelas coisas grandes. Se você não entender isso, você não vai conseguir se posicionar de uma melhor forma que te leve ao resultado que você quer alcançar. Então, por que a gente está falando desse paradoxo do sucesso aqui? Porque você vai falar assim, ai, mas eu nem vendo tão bem ainda, como é que eu vou falar que o produto é bom? Poxa, eu nem usei essa linha aqui ainda, como é que eu vou falar sobre isso aqui? Procura feedback de quem já usou. Uma colega falando, você já vendeu esse produto aqui, eu ainda não vendi, o que sua cliente achou? Pô, mas gente, é para isso que a gente tem nossa unidade, para trocar ideia, para conversar. Se tem uma empresa de venda direta que as consultoras não ficam sozinhas, são as consultoras, é a marca da Mary Kay, que a gente sempre tem uma unidade. Então, assim, tá na dúvida, estou começando, ainda... Cara, gente, olha só, alguém já usou isso? Alguém já vendeu? O que sua cliente achou? Tem vergonha de perguntar no grupo. Pergunta no individual. Depois, se valer a pena a pergunta, a gente coloca lá até para poder, né, as outras também aproveitarem. Então, não espera você ser o grande sucesso para poder se posicionar como tal. Você já pode se posicionar como uma pessoa bem-sucedida. Mas me posicionar como uma pessoa bem-sucedida, eu vou ter que ir para restaurante caro, gastar, botar vários brincos dourados, botar assim, fazer... Não! Se posicionar, acreditar naquilo que você está falando, no produto que você está vendendo. Uma das coisas que eu vejo, inclusive, nas nacionais, é sobre isso. Você já viu? Tipo assim, tem nacional que fatura, minha filha, muito. E elas estão ali falando o quê? Da base, do corretivo, não sei o quê. Por quê? Porque elas acreditam no produto dela. Então, por isso que elas se posicionam. Então, se a gente não acreditar de fato, você não vai conseguir se posicionar. Então, por isso que eu estou falando dessa questão do confiar no produto, na marca. E, gente, a nossa empresa tem mais de 63 anos de existência, com uma metodologia que sobreviveu até hoje, e com certeza vai sobreviver, porque a senhora Mary Kay Ash, ela não simplesmente tirou isso da cabeça dela, além sim da experiência que ela já tinha. Ela mesmo fala no livro Milagres que Acontecem, acho que a Cida ainda está lendo, que essa empresa foi algo que o Senhor fez nascer no coração dela. Então, a mulher já foi embora, o Senhor já levou para junto dele, mas o negócio está firme, é uma empresa que só cresce, que só cresce. Então, a gente precisa aprender a olhar para o nosso produto e falar assim, caraca, como esse perfume é bom. A Cida está lendo. Como que isso daqui é gostoso? Deise, eu não gosto muito do perfume, mas eu amo o produto de pele. Cara, você não tem noção de como esse produto de pele é bom. A tecnologia que eles usam para desenvolver isso daqui. A Mary Kay, ela leva cerca de 10 anos estudando um produto, principalmente o de pele, para colocar ele na produção. A Ripé foi assim. E não é à toa que é o sucesso que é. Então, a gente não está falando de uma empresinha de fundo de quintal, gente. Para vocês terem noção da empresa que vocês estão representando e dos produtos que vocês estão representando. Então, o que é reposicionamento na prática? Como eu falei, é um blazer, é um monte de joias. Não, é você ter clareza sobre o que você está fazendo. É você oferecer e falar do seu produto com segurança. Deise, mas eu via muito isso. Logo assim que eu comecei a trazer pessoas para a equipe, eu falei assim, teve uma pessoa que falou que usou não sei o quê, e aí não gostou, e o que eu falo? Eu falei, pergunta ela exatamente o que ela não gostou. Ela achou que a cor da base não ficou certa. Eu falei, por que ela não avisou? Porque trabalha com política de satisfação? É uma das únicas empresas, por acaso, nas concorrentes, a gente fala, essa cor do base não ficou boa, você troca? Lógico que não troca. Então, assim, vocês têm que aprender a utilizar os benefícios que a empresa tem a favor de vocês, para vocês terem argumento até para falar quando tiver alguma situação desse tipo. Mas acreditar na empresa. Qualquer pessoa que fala, qualquer isso aqui, não, mas aí fulano disse que comprou isso. Fulano, como que foi? Como que você usou? Por que você não fez isso? Depois que eu aprendi isso, você vai funilando, a pessoa fala assim, mas
Porque muitas vezes essas pessoas, sabe o que acontece? Ela está querendo só minimizar o que você está fazendo no seu negócio. Para ver se você desiste. Tem gente que é boca do diabo o tempo inteiro, gente. E às vezes sem perceber. Sério, às vezes sem perceber. Eu vou te dizer mais. E o pior de tudo, às vezes eles estão dentro das igrejas. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Então a gente precisa ter argumento, estratégia material, física, do mundo material, e precisa vigiar também. Por isso que a palavra de Deus fala. Vigiai e orai. Orai e vigiai. A ordem do fator não altera o produto. E o que mais que a gente tem que ter? Coerência entre o discurso e a sua atitude. Por quê? Porque se eu falo de cuidado com a pele, se eu falo da pessoa, poxa, passar um batom, se olhar com mais carinho, mas eu não faço isso comigo, eu não estou tendo coerência com aquilo que eu estou passando. Né? Então, a gente precisa ter essa coerência e precisa ter essa constância. Principalmente, mas eu vou ter que acordar, não tem que ficar maquiada. Não é isso, gente. Mas, pô, você vai lavar a sua cara, pelo menos com gel de limpeza 4 em 1. Vai pelo menos hidratar. Porque isso daí é autocuidado. Qualquer pessoa que se preste tem que lavar o rosto. Ou vai ficar aquele sebo caindo igual óleo da unção. Então, a gente precisa entender que tem coisas que a gente precisa fazer, que é o mínimo. Ai, Deise, mas é namorado. Então, pelo amor de Deus. Então, realmente, eu vou ter que te falar. Esse negócio não é pra você. Se você não pode lavar a cara, você não passa um hidratante, você não passa um balme. Então, fala passar um batom, passa um balme. Se você não pode lavar o cabelo, como é que realmente o mundo da beleza não é pra tu? Porque, gente, tem coisa que não dá, sabe? Então, a gente precisa entender que posicionamento é esse? Posicionamento vai ser a soma da sua postura diária, das suas ações diárias. Isso vai ser o seu posicionamento. Linguagem de autoridade. Já viu que tem gente que às vezes gagueja? Você faz o quê? Eu vendo os produtos da... Okay. Sabe por quê? Porque ela tem uma percepção que ela faz um biquinho. Mas, Deise, eu ainda não tenho um faturamento. Enquanto você estiver se posicionando como um biquinho que você está fazendo, é esse resultado que você vai ter. Agora, se você adota um posicionamento profissional, mesmo sem ainda ter o faturamento que você deseja ter, você vai ver que isso vai começar a chegar. Desde quando eu comecei no meio de uma pandemia, que eu não mexia em rede social, não mexia nada, tinha saído do mundo corporativo de empresa, aquela coisa toda, e a gente não mexia com nada disso. E ainda por cima tinha a abençoada da pandemia. Cara, eu botei a coisa lá no Instagram, comecei a olhar, eu olhava assim, aí eu olhava do jeito que a mulher fazia, né? E tinha muita aquela coisa de maquiagem assim, né? Aí botava o produto assim, aquela coisa toda. Eu ia tentar fazer meu celular ruim pra caramba. Não funcionava nada daquilo. Depois descobri que a mulher tinha uma câmera laptop e tal. Disparou de enviar. Meu telefone disparou de enviar. Então, assim, a gente... A Adriana botou um negócio que eu não entendi muito bem. Então, assim, a gente precisa trabalhar com as ferramentas que a gente tem, mas a gente precisa começar a entender um pouquinho do negócio e começar a fazer da forma que dá para fazer e procurar melhorar a cada dia. Aí as pessoas de fora vão começar a ver. Não sei se quem já participou de várias reuniões com a gente, tanto presencial quanto no online, uma das coisas que eu sempre falo, e vocês vão ver que isso é verdade, isso para quem permanece vai começar a identificar isso. As pessoas, principalmente as pessoas mais próximas, o que vai acontecer? Elas vão levar um tempo para validar você. Quando você começa um negócio, elas vão levar um tempo para te validar. Então, às vezes, tem pessoas que começam, por exemplo, ela começa o negócio, aí a primeira coisa que ela vai fazer é o seguinte, ela vai falar com alguém da família dela. Ai, fulana, comecei um negócio e agora eu estou trabalhando com produtos de cosméticos, eu comecei meu negócio e você gostaria de dar uma olhada? E aí o primeiro balde de água fria que ela recebe é o quê? Ai, não, tô afim, não. E às vezes aquela pessoa, você considera como amiga, gente da família, às vezes gente da igreja. Só que as pessoas, meu despertador aqui, as pessoas, principalmente as pessoas mais próximas, elas levam muito mais tempo para te validar. Se você ainda foi daquela pessoa que várias vezes você começou um negócio, parou, isso ainda leva mais tempo. Porque ela fala assim, esse daí é só um negócio que a pessoa começou, daqui a pouquinho nada. No subconsciente dela, ela tá te testando. Aí lá na frente, isso aconteceu comigo. Primeiro, se você for para a internet, vão chamar de blogueirinha. Qual era blogueirinha? Aí você já dá um negócio, uma tremura assim por dentro, fica meio triste. No trem por dentro, não fala assim, Cacilda, aquela pessoa, minha amiga, mas em vez de me apoiar,
Aí o que você tem que fazer? Filtro. Filtro. A gente já começa. Gente, se a pessoa se diz ser um amigo, se ele não te apoia no seu negócio, eu não estou falando de apoiar, de ter que comprar com você sempre. De apoiar no sentido, olha, fulano, a hora que eu estiver precisando, vou dar uma preferência para você, mas fica firme, vai dar certo. Vou orar por você, vamos junto. Às vezes, quando você tá borocochô, nada, fulano, isso daí todo mundo passa por isso, todo empreendedor passa por isso. Bora, cabeça erguida, mulher. Vou te ajudar a divulgar, vou te ajudar a falar. O que faz assim? O que você acha que dá para fazer assim, assim? Vê com alguém lá da onde você trabalha junto. Sabe? Isso é apoio. Agora, se a pessoa é daquela que te puxa para baixo, meu amor, pelo amor de Deus, isso daí não é amigo, isso daí é seta. Vaza. Não perde tempo com essas coisas, não. Então, essa linguagem mais profissional, ao invés de dizer, eu trabalho com meu time. Nada. Eu sou o quê? Eu trabalho em consultoria de beleza. O que você faz? Minha filha, você não tem noção. Ajudando a postar. Você não tem noção de como que eu deixo a pele de uma mulher. Pensa numa mulher. Eu fazia muito antes e depois das minhas clientes, e quando elas me autorizavam a postar, às vezes também eu deixava no meu celular. Então, quando alguém vinha, eu já... Nossa, olha essa fulana aqui, ó. Nossa! Então, isso... Por quê? Eu preciso mostrar o fruto do meu trabalho. Desde ainda não tem. É você mesmo que é só modelo. Por isso que você vai virar blogueirinha. Então, você tem que ter essa percepção de que você é o quê? Solucionadora. Você é especialista. Diz, mas eu ainda não sou. Minha filha, imagina. A palavra de Deus diz o quê? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, você vai imaginar. Diz, mas você está mentindo? Não, ninguém está falando que você conta mentira. Você já vai trazer à memória aquilo que você quer ser. Então, se você não começar a trabalhar isso aqui, tanto por isso que a gente viu na semana passada o quê? Sobre mentalidade. Se você não aprender a trabalhar isso aqui, primeiro, recebi um não, a pessoa não me respondeu no WhatsApp. Acho que eu não vou mandar mais não, que eu acho que eu estou incomodando, né? Se você não aprender a lidar com isso, primeiro, porque, gente, isso, a gente percebe que os piores obstáculos são aqueles invisíveis. Já perceberam isso? Esses são os obstáculos que talvez a gente ache mais difícil da gente conseguir ultrapassar. Que são os obstáculos que estão mais aqui, ó. Que trava a gente é o que está aqui. Então, por isso que a gente falou semana passada sobre mentalidade, a gente está falando de posicionamento, e na outra semana que a gente vai começar a falar sobre a questão das vendas. Então, assim, a gente vai nessa série aí com cada ponto. Mas, enfim, para a gente seguir aqui, o que enfraquece a nossa autoridade? Quando a gente quase pede o quê? Isso aqui, ó, desculpa para vender. Trata como se estivesse incomodando, como eu falei. Então, a gente tem que parar com isso daqui. A gente precisa entender que quando a gente liga para uma cliente ou manda uma... Estou sem o produto aqui. Mas quando a gente manda uma mensagem para uma cliente, oi, fulana, tudo bem? Como é que você está? Como é que está a família? Porque você tem filho, enfim, eu sempre gosto de perguntar, né, pelos filhos, pelas crianças. E aí, o que eu falo? Fulana, olha só, aquele gel 4 em 1 que você usa tanto, está em oferta esse mês, mas é só esse mês. Você não quer aproveitar e já ficar com 2? Meu filho, se ela tinha na memória que ela não podia ficar com 1, eu pergunto se ela quer ficar com 2. Então, se ela estava pensando em ficar com nenhum, agora ela pelo menos vai ficar com 1. Então, assim, a gente precisa entender que o que eu estou oferecendo para ela é muito bom para ela. E é mesmo, né? Porque o preço daquele gel de limpeza, aí esse valor que está saindo é muito bom para ela. A gente fica feliz de comprar desconto. Eu fico feliz de comprar com desconto para eu usar. Porque quando eu uso, eu falo assim, nossa, ainda bem que isso daqui saiu um valor bom para mim, né? Então, a gente precisa ter essa questão. Mentalidade provisória. O que é mentalidade provisória? É falar do seu negócio como um bico. Então, por isso que muitas vezes o seu negócio não engrena, sabe? Não engrena. Porque na sua mentalidade é algo temporário. Gente, mesmo a gente quando fala em ser consultora de beleza de Mary Kay, ou para quem quer buscar aí a carreira, o diretorado, isso pode ser, sim, uma ponte para você. Ninguém está querendo falar que você, nossa, vai ter que se aposentar sendo consultora. Se não for algo que você quiser, tudo bem, mas isso pode ser uma ponte boa para você chegar onde você realmente quer chegar. Mas se nesse período que você está construindo a ponte, você ainda ficar achando que isso é um biquinho, você vai ter o resultado de um bico que você está fazendo. A inconstância, sumir, a gente some do mapa. Some do mapa e depois só aparece quando quer vender alguma coisa. Aí você pega e vai fazer 1000 stories num dia, vou fazer o conteúdo, vou fazer. Então, muitas vezes, é melhor você ter mais a constância e não precisa ter aquele volume todo de conteúdo ou de estar falando, que nem a gente estava falando aqui, acho que foi na outra aula. Se você separar, pega a sua agenda de telefone, vai passando, inclusive aproveita e vai fazendo sua lista de clientes, que vai facilitar muito depois para você vender.
Se você pegar e falar com 5 pessoas, todo dia, 5 pessoas, mandar mensagem para 5 pessoas todos os dias, gente. Então, assim, se a gente botar 5 pessoas, 5 pessoas, vamos botar nem 30 dias, não, vamos botar aí 26 dias, porque a gente vamos tirar o domingo, né? Se a gente tirar o domingo, você vai ter falado com 130 pessoas no mês. Olha a probabilidade de venda que você tem. Ah, vou vender para 130? Óbvio que não, gente. Isso é estatística, pelo amor de Deus, gente, né? Não está aloprando aqui. Mas a possibilidade de você ter resultados melhores, com certeza, melhor do que quando você não manda mensagem para ninguém. Então, vale muito a pena a gente manter essa questão aí da constância. Ah, mistura tóxica. O que é mistura tóxica? O que é mistura tóxica? Que enfraquece a nossa autoridade. É quando a gente usa um perfil profissional para a gente trazer reclamações da vida. Então, a gente está mostrando o quê? Nossa, esse negócio da pessoa não deve ser tão bom, ela vem reclamando. Então, assim, a gente, tanto para não minar a nossa autoridade, primeiro, que reclamar, gente, reclamar, uma vez eu ouvi, e eu acredito muito nisso, que reclamar é a mesma coisa que você está invocando o inimigo na sua vida. A reclamação é a mesma coisa que você está invocando coisas do inimigo para a sua vida. É um atraso realmente de vida. A gente gasta uma energia com a reclamação e o pior, que no final das contas, você não teve resultado nenhum. Você continua com aquele problema que você estava e ainda por cima você fica chata, você, às vezes, nem você se aguenta, porque tem dia que a gente tá assim mesmo. Então, assim, bora tentar, porque não resolve, gente. Isso que é o problema. Se resolvesse, a gente ficava feliz, mas não resolve. Então, o tempo que eu vou abrir a minha boca para reclamar, só de raiva. Eu ouvi uma vez a pregação da Joyce, ela fala, seja feliz de propósito. Seja contente de propósito. Ah, mas eu não tô... Seja de propósito. Só por causa disso eu vou falar palavras boas, eu vou cantar um louvor, e assim você vai ver como vai melhorar, como vai parecer. Daqui a pouquinho você vai falar assim, caraca, nem parece aquela pessoa que estava ranzinza até um tempo atrás. Então, a pergunta que não quer calar é a seguinte, se você fosse cliente de você mesma, você compraria de você? Com o posicionamento que você tem hoje, você compraria de você? Então, depois no oculto, se faça essa pergunta e se responda com honestidade, com sinceridade. Porque às vezes a gente quer resultados impecáveis. A gente faz um negocinho assim e já que a gente, nossa, eu fiz isso e não tive o resultado. Mas inverte. Se fosse você, como eu falei ainda agora há pouco, você fora e se observando, fazendo o seu trabalho, você compraria de você? Você te enxergaria como uma pessoa com autoridade naquilo que você está fazendo? Porque às vezes a gente quer ganhar rios de dinheiro, a gente quer ficar milionária com o negócio. Gente, tem gente que fala assim, ai, mas os médicos ganham bem. No mínimo 10 anos para estudar, amada. Tem gente que é diretora de venda nacional, ganha muito mais que médico. Não estudou 10 anos para isso, não. Então, assim, às vezes a gente quer muito, mas a gente não tem coragem de abrir a descrição do produto no próprio site, que ali tem tudo que o produto faz, para que ele é. E às vezes ali está falando sobre uma dor que aquele produto vai resolver, o que eu posso falar para aquela cliente. Nossa, a cliente tem esse problema. Ah, eu vou indicar isso aqui para ela. E você já tem. Gente, chat GPT hoje. Não é só para pedir, não. Faz para mim, faz para mim. Não. Mas, chat, tem esse produto aqui? Eu sou consultora de beleza da Mary Kay, e eu tenho uma cliente que ela tem assim, isso. Qual produto da Mary Kay que eu ainda não tive tempo de pesquisar? Você acha? Manda o catálogo, anexa o catálogo para ele, que ele vai achar lá para você. Então, hoje tem uma facilidade incrível, gente. Antigamente, as pessoas, as consultoras da Mary Kay, elas recebiam um CDzinho. Antes era um panfletinho, depois um CDzinho. Coisa, gente, você tá assim, ó, com o telefone. Ah, tá. É muito mais fácil. Então, às vezes, a gente que complica mais a vida, né? Autoridade silenciosa. É isso que a gente quer formar. A gente quer o quê? Que as pessoas olhem pra gente e vão falar, nossa, aquela pessoa é uma especialista no que ela faz. E olha, você tem que ver como que Elisana entende de pele. Eu fui lá, ela atendeu fulano, e fez isso, fez aquilo e tal, não sei o quê. Esse dia eu falei até aqui, né, que eu encontrei uma prima minha, ela disse que encontrou uma pessoa que Elisana tinha feito a limpeza de pele, e ela falou, menina, a pele dela, você tem que ver como é que ficou, eu também vou porque eu vou lá também. Então, assim, você começa a criar essa autoridade silenciosa naquele serviço que você está fazendo, naquele produto que você está vendendo. Porque você não está só entregando o produto, você está falando quais os benefícios que aquele produto vai trazer para aquela pessoa. Então, é ter clareza e objetividade naquilo que você está entregando.
É demonstrar que você tem um domínio básico daquele assunto. O básico, gente. Não precisa decorar as fórmulas dos ativos, dos nomes em inglês, não é isso. Mas você entender do para que ele serve, sabe? Ter, pelo menos, o interesse. Ai, poxa, eu não sei, Deise, o que esse daqui faz? Como que ele atua? Sabe? Tem uma trilha das aulas de Mary. Cara, aquela mulher, ela dá uma aula sobre pele, citando cada produto da nossa marca, o que ele faz, por que ele é bom, inclusive, por que alguns profissionais da área de pele utilizam da Mary Kay. Então, assim, comparações com outras marcas. Cara, é assim, uma aula incrível. É um tesouro aquela aula para quem viu. Então, assim, inclusive já botei lá, se alguém quiser, eu posso botar lá de novo para poder, vale muito a pena você dedicar os minutos. Eu acho que cada aula deve ter 1 hora, mais ou menos. Então, assim, cada dia, tira meia hora para poder ver cada aula, nota, é muito boa, vale muito a pena. Então, gente, assim, quando a gente sabe isso, quando as pessoas percebem isso, a gente não vai precisar mais implorar para a atenção da pessoa. A pessoa que ela precisa da resolução daquele problema que a gente pode resolver, ela já vai ter a gente como autoridade para resolver aquele problema para ela. E aí a gente vai manter essa postura, mesmo quando ninguém... Ah, mas eu fiz isso e tal, não está dando resultado. Continua. Lembra que eu falei que as pessoas levam tempo para te validar? Então, a gente precisa entender isso. Eu estou fazendo um planejamento com o ChatGPT para produzir alguns conteúdos, aí eu pergunto, ele responde aquela coisa e tal, não sei o que, aí ele me deu várias coisas lá, e aí eu retruco com ele, eu falo uma coisa que eu não gostei, e ele não sei o que, aquela coisa toda. E uma das coisas que ele fala lá, assim, no projeto, né, que ele está montando, nesse momento, você não se preocupa com like. Eu falei, fechou, não estou preocupada com like. Ele falou, você só continua. Eu falei, claro, vamos continuar. Então, assim, às vezes a gente precisa pegar a nossa vaidade, colocar no bolso e fazer o que você se propôs a fazer. Acabou a opinião dos outros. Sabe por quê? Muitas das vezes a gente acha que não, mas aqueles que não respondem, não comentam, não faz nada, são esses aí que tá visualizando a gente, e muitas das vezes elas é que chamam depois, Deise, eu vi, tal, aquele negócio, você pode trazer para mim? Bonito, você estava vendo, né? Então, assim, não fica preocupado se ganhou um like, quantas visualizações teve, não sei o que, só faz o seu. A anatomia de um perfil profissional. Gente, coloca uma foto coerente, uma foto que realmente se identifique com o negócio que você faz. Então, uma foto que esteja... Hoje em dia, você pode pegar a sua foto, bota no Gemini ou coloca no ChatGPT, pede para ele preservar as características originais do seu rosto, mas pode pedir para ele arrumar o cabelo, botar uma roupa mais assim, um assado, da cor tal, com fundo mais neutro. Ele vai fazer e a foto vai ficar legal, vai preservar o seu rosto. Coloca aqui, ó, uma bio clara. Quem é você? O que você resolve? Né? Como que faz para comprar com você? Bota link lá, se tiver alguma coisa, né? A gente está falando aqui questão de venda, né? Então, assim, sem frases muito poéticas, né? E confusas, que embaralha tudo, não diz, na verdade, no final, o que realmente você faz. Destaques organizados. Esses destaques é o catálogo da sua consultoria. Quando eu digo catálogo, desde para pegar foto do catálogo, printar e botar tudo lá no destaque, não. O catálogo que eu estou falando é o que você oferece para a sua cliente. Então, tipo, se você está falando lá limpeza de pele, se você está falando sobre um determinado produto, não é printar todas as fotos e colocar lá como... Porque isso daí já tem um catálogo em PDF, mas é realmente o catálogo do que você entrega. Seu perfil é o quê? É uma vitrine, e ele deve comunicar profissionalismo antes mesmo que a gente possa falar, porque a gente está querendo criar o quê? Posicionamento. Stories com intenção. A Adriana está fazendo muito isso daqui, ó, no Instagram de Adriana. Então, o que a gente pode ver aqui com essa pirâmide? A gente pode... Ai, mas eu fico meio confuso o que eu vou falar também, às vezes ficava assim. Então, primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai educar aquela cliente. Então, a gente pode trazer conteúdos que educa, que ensina algo sobre o produto, sobre a pele, sobre a fragrância. Então, assim, a gente precisa... Por isso que a gente precisa entender um pouquinho sobre as coisas que a gente faz, porque senão, quando você chega perto de uma pessoa para falar, ou na rede social para poder falar um pouquinho sobre aquilo ali, você trava, porque eu não li nada, eu não sei nada. Ou então você bota no chat e pede aí para fazer um resumo. E aí faz um resumo daquilo, fica mais fácil. Inclusive, você pode fazer assim, ó. Chat, me explica isso daqui como se fosse para uma criança de 10 anos entender, de forma simples e objetiva. Ele vai colocar de forma simples e objetiva que você vai entender. Coloque exemplos, analogia que eu possa usar e também ficar mais fácil para eu entender. Vai fazer, vai ficar mais fácil para você entender.
Então, a gente só precisa entender que a gente tem recursos hoje e a gente precisa utilizar esses recursos também ao nosso favor. Então, primeiro, a gente pode usar nos stories essa parte da educação, porque, por exemplo, tem cliente que ela tem a pele pingando óleo, cheio de cravo, e ela acha que está normal, porque ela nem sabe que ela precisa. Então, a gente vai o quê? Vai educar, vai ensinar para aquela pessoa que aquilo não é normal, que aquilo é um excesso de sebo que ela precisa tirar, e aquilo ali vai virar um cravo, vai ficar horrível, vai virar um nariz de morango. Então, assim, às vezes ela nem sabia que ela tinha um nariz de morango. Até que você começou a falar, e aí ela, rapaz, tem que colocar um dermabrasão para fazer isso daqui. Então, entende que a gente precisa, muitas vezes, comunicar para aquela pessoa que ela está precisando daquilo, mas não explicitamente. Olha, fulano, esse nariz seu aí está muito feio, hein? Toma esse produto aqui comigo. Não é desse jeito, né, gente? Conectar, mostrar bastidor, humanizar a marca. Que bastidor, gente? A caixa chegou. Gente, hoje estou fazendo essa limpeza de pele aqui, porque eu percebi, com a mudança do clima, minha pele ficou muito oleosa, tá? Não sei o quê. Ai, gente, nessa faixa etária da minha vida, eu percebi que eu tô com muitas linhas. Então, eu troquei o meu creme, que era esse daqui, por esse mais potente. Porque esse daqui, ele vai ajudar na uniformização das olheiras, vai me ajudar mais com essas linhazinhas aqui de expressão. Então, eu tô falando para ela comprar? Não, tô falando com ela que eu uso. Entendeu? Então, são extra-emolientes. Ah, meu filho queimou um pouquinho aqui, ó. Foi no sol. Menino, esqueci de passar protetor na criança. O que aconteceu? A criança ficou toda queimada. Tô aqui usando extra. Entende, gente? Bastidores. Ofertar. E aí, depois, a gente pode ofertar. Gente, se vocês acham que faz sentido, se você também teve esse mesmo problema que eu tive aqui na minha casa, se alguém se queimar aí, ó, alguém tiver assado, esse produto aqui, este emoliente, vai resolver a sua vida. Lá no meu link da bio tem a minha loja online. Se você for daqui de Cabo Frio, São Pedro, também consigo te entregar aí. Mas teve um contexto, não foi simplesmente cheguei lá, compre, entendeu? Então, assim, tá dando para entender, gente? Sim, sim. Então, o que acontece? Para a gente parar de postar tudo muito aleatório e no final a gente não disse nada com nada e o negócio descompensou todo. Então, se vocês quiserem, dá para seguir nas vendas isso daqui, ó, a gente educar, conectar e ofertar. Educar, conectar e ofertar. Gente, usem o chat para te ajudar. Bota aí no chat, sim ou não, quem está usando o chat GPT? Ou Gemini, que seja. Eu tenho usado bastante, inclusive até para o meu trabalho mesmo, meu CLT, né? Porque os produtos que eu tenho vendido são novos para mim. Eu comecei a trabalhar com eles em novembro, só que são 3 laboratórios e cada um com 3.000 produtos, muita coisa. Então, uma vez eu fui numa veterinária que eu queria falar de um medicamento X e a promotora não me respondia. Eu fui no chat GPT, me fale sobre esse produto como se eu estivesse falando com uma pessoa leiga. Porque eu sou leiga, né? Eu não sou veterinária. Eu trabalho com medicamento desde 2018, mas eu não sou veterinária. Então, para mim, aquilo ali era um produto novo. Eu ia falar com uma veterinária, só que eu sou leiga. Aí eu botei para ele falar comigo, não para eu ler, porque eu sou mais de audição do que de. Não sou muito visual, eu sou muito de ouvir. Foi, falou. Mas é uma bênção, não é? Não ajuda muito? Repetir, e quando eu visitei a veterinária, deu tudo certo, graças a Deus. Tá vendo? Testemunho de bênção aí. Então, gente, usem. Tem gente que tem medo. Eu não sei de quê, mas tem medo. Comece a usar. Reescreva a sua identidade, tá? Acaba com esse velho eu aí, eu vendo os cremezinhos, produtinhos, aquela coisa toda, para uma nova autoridade. Coloque o seu nome. Você é especialista em quê? Em que área? O que você faz? O que você ajuda? O que você ensina? Né? Qual o problema que aquela cliente está tendo, que aquela pessoa está tendo? E aí vocês reescrevam. Pega isso daqui, depois eu posso imprimir e botar o PDF lá para vocês, se vocês quiserem isso aqui, ou então só printo essa parte aqui para vocês terem uma noção. Urgência versus consistência. Isso aqui que eu estava falando lá no início. Às vezes tem dia que a gente fica semanas, meses sumida e depois volta e quer fazer 20 stories num dia só, e depois some de novo. E aí isso vira, né, um ciclo. Então, tenta manter uma consistência. Né? Não precisa ser tantos, mas aparece. Eu acho que foi com... Não, foi com a Adriana, se eu não me engano, que a gente esteve junto essa semana, e a gente estava falando... Gente, eu sou uma pessoa que estava saco cheio do Instagram, mas eu percebi, não tem jeito. Quem não é visto, realmente as pessoas não estão lembrando que você faz aquilo. Por quê? Porque é uma demanda, uma chuva de gente oferecendo e ofertando para elas o tempo inteiro. Se você está escondidinho, você nunca aparece, as pessoas pensam até, o que ela falando, não trabalha mais com isso, não, nunca mais falou. Porque hoje em dia, se você não coloca nada no Instagram, é porque, né,
Até as outras coisas pessoais, se você não tem mais foto com o filho, com o marido, não sei o quê, daqui a pouco já diz até que você se separou. Então, assim, então, assim, tem que colocar as coisas lá do seu negócio. E aí vocês podem utilizar aquela pirâmide que eu falei, educação, a conexão, e aí depois lá no final a venda. Por quê? Porque a autoridade não se constrói com urgência, ela se constrói com consistência. Quantos relatos a gente tem de pessoas que começaram pequenininhas? Todo mundo começou, gente, com seguidor zero, com cliente zero. Todo mundo começou assim. Então, se as pessoas conseguiram chegar, por que que a gente não vai conseguir? Não sei por que que a gente tem mania de se colocar na. Aí às vezes vem aí, quem é você na fila do pão? Eu falei, eu sou comprador, igual todo mundo na fila do pão. Né? Então, assim, a gente precisa se enxergar com um pouquinho de mais autoridade nisso daí. Qual vai ser o desafio da semana? Bora fazer essa bio decente, bota no chat, olha, eu faço isso, eu ofereço isso e tal. Faz uma bio para mim. Aí ele vai fazer, talvez você possa não gostar e tal, do que ele botou. Aí você vai ajustando ali com ele. E às vezes ele dá umas coisas, tipo assim, não me conecta muito porque eu não sou muito assim, eu não uso muito essa palavra e tal. E aí ele vai ajustando para você. Definir 3 dias fixos que você pode postar. Pelo menos nesses 3 dias aqui, vou botar alguma coisa lá no feed e eu faço alguma coisa nos storyzinhos. Mix de conteúdo, para quem achar interessante essa pirâmidezinha. Um conteúdo educativo, um conteúdo de conexão e um conteúdo de oferta clara. Por quê, gente? Mas eu vou ficar vendendo. Gente, a gente precisa vender. A gente tem Instagram, é só ficar postando foto pessoal, não. A gente posta alguma coisa pessoal para engajar, para dar, né? Para ver se o algoritmo nos enxerga ali, né? Nos ajuda. Mas a gente tem um perfil, na verdade, a gente não é adolescente, gente. A gente tem um perfil para vender mesmo. Para fazer ele profissional mesmo. Porque todo mundo quer pagar conta, não quer? Quer juntar dinheiro, não quer? Quer guardar dinheiro, quer investir, porque a gente já aprendeu isso daí. Então, bora fazer dinheiro, porque daqui a alguns anos, que há 10 anos, eu já quero que vocês estejam com muito dinheiro guardado na conta. E eu espero que vocês, inclusive, né, voltando aqui para a aula de educação financeira, já estejam fazendo suas reservas. Tá? Assim espera. Então, gente, posicionamento é o quê? Decidir o que você é antes que o mercado decida por você. Não quero que as pessoas, não esperem que as pessoas decidam que você é. Fulano é vendedorzinha, não trabalha com... Não, você que vai decidir o que você é. Porque você vai se posicionar como tal. Não acho que as pessoas têm o direito de rotular o que você é. Se posicione primeiro. Então, a partir de hoje, você não é apenas uma vendedora. Você é uma consultora de soluções. Lembra que eu falei lá no início? Vocês só vão conseguir ter esse posicionamento se vocês tiverem o entendimento da grandeza do que essa empresa oferece. Gente, tem gente aí arrotando, como se estivesse comendo caviar, trabalhando, muitas vezes, 10 horas por dia para ganhar R$ 1.500, que olha para uma consultora de beleza com aquele olharzinho, e aí você olha assim, falei, caraca, meu, tem dia que, né, para honra e glória do Senhor, a gente não está aqui minimizando ninguém, mas porque tem umazinha que só misericórdia, né, que a gente consegue vender R$ 1.000, R$ 800, R$ 600, para honra e glória do Senhor. Esse dia o cliente me chamou no WhatsApp, me comprou quase R$ 600. Aí eu fiquei assim, falou assim, o Senhor é muito bom. Então, assim, para de se colocar por baixo. Entenda, tenha percepção do que a empresa oferece, de quem você é. As pessoas só te tratam como te tratam porque você permite ser tratado assim. Uma coisa que eu aprendi é a devolver o constrangimento. Ai, fulana, é muito atrapalhada, fulana enrolada. Não entendi, fulana. Não entendi. Fica parada assim, olhando para a cara dela e diz que não entendeu. Ela pediu, não, é porque... Devolva o constrangimento. Não aceite que as pessoas te rotulem por isso, por aquilo. Meu filho, primeiro que isso não é palavra de bênção, como diz Dani Fontana, eu rejeito. Acabou, não é para você aceitar. E para a gente finalizar, agora que a gente já viu o quê? Mentalidade. Então, a performance de uma consultora que realmente lucra, ela tem o quê? Uma mentalidade ajustada, porque ela precisa ter uma mentalidade ajustada para tudo quanto é coisa. Até quem trabalha em CLT, gente, se você não tiver uma mentalidade ajustada, você leva um esporro, vai embora, vai embora. Então, você tem que ter uma mentalidade ali ajustada, porque é equilibrada, né? É claro que tem dia que a gente está naquele dia desequilibrado, mas a gente não pode ficar assim todo dia. Agora,
a mentalidade ajustada, um posicionamento. Pô, entendi como é que eu tenho que me relacionar nisso daqui. Nem tudo eu posso falar aqui, nem tudo eu posso agir dessa forma, eu vou ter que ter uma, sabe? Então, assim, se você já tiver, já entendeu, opa, vou trabalhar minha mentalidade. Inclusive, vou subir a outra aula dessa série que a gente tá vendo, para deixar lá para vocês. Se eu tenho uma mentalidade ajustada, estou trabalhando meu posicionamento, gente, leve isso a sério, isso é o trabalho de vocês. Semana que vem, eu vou ver com relação, a gente vai ter as novidades aí da Mary Kay, na próxima semana. Dependendo do que eles trouxerem, talvez eu traga uma aula para a gente falar desse, não sei, de lançamento, do que eles vão falar lá, ou então a gente já vê a terceira aula dessa série, que aí vai ser sobre resultado de vendas simples, né, uma coisa assim, mais voltado para vendas. Enfim, gente, depois a gente vai falar de produto, depois a gente vai falar de rede social. Então, a gente está vendo aqui um todo do nosso negócio, na verdade, é um todo da gente, de nós mulheres, né? Porque a gente é uma caixinha com um monte de coisa, de um monte de braços assim, que a gente, né, vai dando conta. Então, na semana que vem, a gente provavelmente vai falar isso de método simples de venda e como a gente parar de depender da sorte. Ah, eu preciso que a sorte me ligue e me mande um WhatsApp pedindo R$1.000. A gente não pode depender da sorte o tempo inteiro.